Olá, amigas e amigos do GPEC. Meu nome é Sâmia Lago e eu estou aqui para falar sobre um tema muito importante, bastante polêmico, delicado, que é o aborto. O aborto, compromissos e reajustes. Antes de iniciarmos a nossa fala, eu gostaria de ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no título Caridade para com os Criminosos. Um trecho específico que nos reclama bastante atenção. Não julgueis, não julgueis. Meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda. E tendes necessidade de indulgência para com os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Mediante a leitura do nosso Evangelho, roguemos ao Mestre Jesus que todos os nossos esforços apontem para a misericórdia, para o amor, para o perdão, para a corrigenda necessária, mas acompanhada da esperança que edifica e que constrói bases sólidas na reforma de nós mesmos. Mestre Jesus, abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. O aborto, segundo a doutrina espírita, na informação trazida pelos espíritos que participaram da codificação, é considerado um crime aos olhos de Deus, porque se configura crime todas as vezes que atentamos contra a vida. A palavra crime, ela é envolvida, certamente, e traz em seu conceito uma quebra de uma lei. Portanto, rompemos de algum modo com a lei todas as vezes que cometemos um crime, todos nós, independente de qual seja o crime e qual sejam os seus agravantes e atenuantes. Todos nós, mediante a leitura que fizemos agora do Evangelho, podemos nos considerar criminosos rumo à redenção, porque já rompemos diversas vezes em detalhes distintos, em intenções distintas com a lei, seja a lei maior de todas e que dela derivam todas as outras leis, a lei de amor, sejam essas outras leis dela derivadas e que de algum modo infringimos no nosso dia a dia. Lembremos que o trecho do Evangelho nos deixa claro que muitas vezes ao mundo cometemos faltas leves, mas que para Deus são consideradas, se configuram como crimes. Então, depende muito da nossa consciência e do grau de amplificação de consciência que já possuímos, desde que partimos do ponto de simplicidade e ignorância. Depende muito do aprofundamento e da ampliação de consciência que já possuímos para respondermos a estes crimes. Uma vez o servo, não sabendo, não conhecendo o erro que comete, é menos culpável do que aquele que conhece, que sabe exatamente o que está fazendo e que mesmo assim comete aquele erro. Isso nos chama para pensarmos também no outro ponto que Jesus sempre combateu com muita veemência e combateu com maior veemência se analisarmos as passagens evangélicas do que os próprios pecados ou pecadores. A hipocrisia. A hipocrisia sempre apareceu, sempre foi figurada nas palavras do Cristo como algo que deve ser combatido e que depende de cada um de nós fazê-lo.
Mediante isso, questiono qual é o nosso papel frente ao combate ao aborto na sociedade. Se somos contra o aborto, como de fato nos consideramos, o que fazemos para que o aborto não aconteça? Uma vez que precisamos considerá-lo como crime, temos que nos questionar quantas mãos são necessárias para realizar um aborto. O aborto é somente realizado no corpo de uma mulher. E achamos que por isso ela é a única que deve ser responsabilizada, direta ou indiretamente, pela sua realização. Quando não muito, nós pensamos que aqueles que realizam o aborto junto com estas mulheres, ou seja, os profissionais, aqueles técnicos ou aqueles que podem ser chamados como conhecedores, da realização deste ato, também são imputados a esse crime de aborto. Sabemos que o Livro dos Espíritos nos diz que todo aquele que se envolve direta ou indiretamente com o aborto é considerado um criminoso. Nós contribuímos para que estas mulheres venham a escolher, a optar pelo aborto? Podemos não ter escolha alguma no momento daquela concepção, mas no momento em que ela decide por abortar, nossas mãos, enquanto sociedade, também estão envolvidas. Vamos iniciar naquele que é diretamente responsável pela concepção junto com a mulher, que é um parceiro que muitas vezes, em diversos casos, não se responsabiliza, não é responsabilizado por essa concepção e, consequentemente, por este aborto, tanto quanto a mulher. Porque ela carrega o feto em seu ventre, porque carrega a criança em seu ventre. Ela aparece na sociedade como a grande e única responsável, a grande e única comprometida com a realização desse ato. Mas aquele que se escusa a assumir a responsabilidade frente à concepção, induz a mulher muitas vezes ao aborto. São variados casos e eu lanço o desafio. Quem de vocês não conhece uma mulher ou um caso de alguma mulher, ou nunca ouviu falar, de alguém que abortou? Quantos variados casos! Assim como são variadas as formas de se cometer um crime, existem também atenuantes para estes crimes. Existem diversas variáveis que influenciam na tomada de decisão da mulher a abortar. E assim como não devemos, em absoluto, julgar nenhum criminoso, não nos compete julgar a mulher que aborta. Como cristãos, a exemplo do Cristo, àquele que peca, devemos oferecer a misericórdia e mais. Devemos contribuir enquanto sociedade como aqueles que se comprometem a evitar que os crimes continuem acontecendo. Muitas vezes, nós associamos como resolução para crimes a punição. Mas a punição só vem quando o ato indesejado já foi cometido. Queremos continuar como uma sociedade que abraça a hipocrisia de achar que a penalização vai ser a melhor corrigenda de um ato, quando ele já foi cometido? E eu digo hipocrisia, porque aqueles que defendem a vida devem defendê-la em todas as instâncias. Aqueles que defendem a vida e que conhecem e reconhecem a reencarnação e a encarnação como uma grande oportunidade de corrigenda, devem defender a vida em todas as instâncias. Então, a vida desta mulher que decide por abortar ou que já se decidiu pelo aborto deve ser defendida também. Deve ser defendida a sua permanência sobre a terra, para que ela possa, inclusive, em ter se arrependido de ter cometido aquele ato, voltar e corrigi-lo através de uma nova oportunidade, de uma nova encarnação, quiçá ao mesmo espírito que foi expulso precocemente daquele corpo que ia
lhe servir de veste para a execução de sua prova no mundo. Quantas mulheres já cometeram um ato e se arrependeram, e logo depois tornaram-se mães? Talvez por o aborto ter sido cometido de uma maneira clandestina, como muitas mulheres pobres cometem, como muitas mulheres com medo do julgamento cometem, e tornam-se inférteis, estas mais não podem se tornar mães ainda nessa encarnação, não mães biológicas, mas podem adotar aqueles que foram renegados por aquelas que não abortaram. Que não abortaram não porque não quiseram, mas porque tiveram medo, porque não tiveram oportunidade, por diversos motivos que não nos cabe julgar. Estes que são filhos e que estão aí nos abrigos, não são abraçados de maneira correta pela sociedade e muitas vezes relegados à sua própria sorte, acabam por se tornarem-se indivíduos desviados do melhor caminho, porque também não recebem o suporte necessário da educação na sociedade. Lembrando que todo cristão acredita que é dever do forte amparar o fraco. É nosso dever. Se estamos num lugar em que podemos escolher não abortar, que podemos escolher o que comer, o que vestir, onde morar, é nosso dever amparar aqueles que não têm nenhuma oportunidade. A que se destina a vida? Se destina a vida à correção? Se destina a vida à oportunidade do aprendizado? Temos que oportunizar que mulheres e homens que cometeram esse terrível delito tenham a oportunidade de, já nesta vida, começar a sua correção. A penalização e a criminalização não têm evitado eficientemente que mulheres engravidem de maneira indesejada. Quer seja através de uma gravidez dada, executada, no momento em que ela não deseja, com o seu parceiro, quer seja através da violência do estupro. Tivemos recentemente no Brasil casos abomináveis de crianças que engravidaram através do ato violento do estupro. Quantas meninas de 10, 9 anos, recém-saídas das fraldas, não enfrentam uma gravidez indesejada e pela força da sociedade que combate o aborto, são obrigadas a levar adiante uma gravidez que lhe põe em risco a vida. E aí nos socorre o Livro dos Espíritos, nos dizendo que, uma vez a vida da mãe estando em risco, é melhor que se sacrifique aquela vida que não está ainda já configurada do que aquela que está mais adiantada. É melhor que se aborte a criança que põe em risco a vida daquela mãe, e nesse caso específico, a vida de uma criança que foi colocada numa situação de violência sem a sua escolha. Nós que defendemos a vida, temos que dar condições da existência dela. Temos que dar condição segura para a sobrevivência daqueles que aqui se encontram. O nosso destino é individual, as nossas escolhas são através do nosso livre-arbítrio, mas o nosso caminho não é sozinho. Nós não estamos isoladas e isolados uns dos outros. Necessitamos uns dos outros para executar a nossa própria evolução. É através da vivência em sociedade que transformamos a nós mesmos e transformamos a nós mesmos todas as vezes que transformamos a sociedade. De maneira que a relação nossa com a vida é dialética. Ela nos atinge e somos, uma vez, agentes de modificação da vida e de nós mesmos. Portanto,
estando aqui na Terra, encarnados e encarnadas, a oportunidade do reajuste se faz sempre que nos propusermos a encarar a necessária corrigenda. Aquelas que abortam e aqueles que se comprometem com este ato através do não comprometimento com a concepção, do não acompanhamento daquele filho que foi gerado, também vão encontrar na Terra a oportunidade de se refazerem. Muitas vezes, através de alegorias que criamos dentro das nossas leituras, que nos trazem informações a respeito do aborto, de outros crimes que são cometidos, nós criamos imagens que nem sempre correspondem à misericórdia divina. Não raro, nós atribuímos vales para toda sorte de crimes que se cometem sobre a terra. Sejam os crimes cometidos contra si mesmos ou contra outrem. Então, pensamos sempre de maneira alegórica, de maneira fantasiosa, com o colorido que trazemos na nossa própria alma, que aqueles que cometem crimes são levados forçosamente, depois da morte, a habitarem zonas escuras em que lá se encontram todos aqueles que cometeram o mesmo ato. E não imaginamos, dentro desse conceito de punitivismo, que a justiça não se reequilibra quando não existe o aprendizado, quando não existe a correção através do amor. Só entendemos e passamos a usar a linguagem da dor quando o amor já foi esgotado em todos os convites que nos faz. Jesus nos convida sempre a não pecarmos, não repetirmos o nosso erro, uma vez estando consciente deles, e que não voltemos a pecar para que não nos suceda algo pior. A vida, portanto, esgota todas as possibilidades no convite dentro sempre do amor, na proposta de misericórdia, de abraçarmos e de acolhermos, de sermos abraçados e acolhidos, para que tenhamos condições de renovação. Portanto, tantas vezes achamos que a pena, o encarceramento, será a proposta melhor para evitarmos um erro. Quando, na verdade, aquele que comete ou aquela que comete um determinado deslize, um determinado crime e que se encontra sob o julgamento cruel e implacável da sociedade, já se arrepende logo depois de tê-lo cometido. Não raras vezes nós encontramos muitas mulheres sofrendo, se autopunindo, numa culpa insofreável, porque ouviram que o aborto é um crime contra a vida e que elas se auto-intitulam ou são intituladas como criminosas, quando na verdade todos nós carregamos de algum modo essa pecha em nosso passado. Se nessa encarnação não tivemos a coragem ou a oportunidade, no lugar confortável, de não sermos convidados a encarar a escolha do aborto, e por isso nos sentimos confortáveis perante o título daqueles que defendem a vida e que jamais cometeriam um aborto, não nos dá o direito, de forma alguma, de nos sentirmos livres de, observando o nosso passado, encontrarmos delitos, tantas vezes, piores ou iguais àqueles que nós apontamos no próximo. Qual é o nosso papel enquanto cristãos? Frente ao aborto, primeiro, lutar com todas as armas que possuímos para que a sociedade deixe de ser abortiva. Porque a sociedade induz, muitas vezes, a cometimento de determinados crimes, de escolhas. Quantas vezes nós mesmos, nós mesmas, já não apontamos uma mãe que criava o seu filho, que criou o seu filho sozinha, porque foi abandonada? Quantas vezes nós já não apontamos aquela mãe que teve o seu filho desviado para o caminho de um crime
ou que se encontra hoje encarcerado, como uma grande culpada por ele ter tomado esse caminho. Quando, na verdade, olhamos ao nosso redor e encontramos oportunidades distintas, dadas, ofertadas e, muito mais do que isso, reforçadas para determinados tipos de pessoas e para outras sendo retiradas. Estes que se encontram encarcerados têm cor, têm idade, são identificados dentro da sociedade, martirizados, estigmatizados. Basta-nos um olhar rápido e teremos como conclusão de que a maioria dos encarcerados são filhos de mulheres negras, que sofreram para ter aqueles filhos, que foram muitas vezes apontadas, que não tiveram a coragem de abortar, mas tiveram a coragem de enfrentar a sociedade racista, tiveram a coragem de enfrentar uma sociedade que as julgaria para todo sempre como mães solteiras. Se nós lutarmos com todas as forças para apoiarmos mulheres que criam seus filhos sozinhas, em condições muitas vezes de miserabilidade, certamente mais mulheres recuarão frente ao ato do aborto. Se nós nos esforçarmos coletivamente por escolhermos modificar a estrutura educacional, a estrutura de oferta de vagas em creches, por exemplo, para estas mães que precisam sair para trabalhar para terem seus filhos, certamente mais mulheres, ao se encontrarem sozinhas na sua escolha da concepção, irão adiante. Lembremos-nos que é nosso papel apoiarmos os fracos. Quantos destes que julgamos com o nosso olhar, que antes de entendermos o que vivenciaram em suas vidas, sentenciamos como criminosos, quantos desses faltou diversas oportunidades que nós mesmos temos? Nós somos rápidos no julgamento, no crime do outro, e também achamos que as oportunidades que nós temos nesta vida, a temos porque somos merecedores. Se temos uma boa estrutura, uma boa família, uma boa condição de manter a nossa vida, estamos assim porque merecemos. Julgamos muitas vezes que aqueles que nasceram ricos já vivenciaram situações de pobreza e agora merecem a riqueza. Nós deturpamos o sentido da vida. Ao estarmos encarnados, tudo se torna um instrumento da nossa evolução. Muitas vezes não estamos agora vivenciando uma situação de pobreza porque o nosso espírito não se encontra suficientemente preparado para enfrentar com galhardia estas situações em que pessoas são colocadas ou se encontram antes mesmo da encarnação atual como prova última para a libertação espiritual. Nós não estamos jamais na condição de julgadores, mas somos aptos, completamente aptos à condição de misericordiosos. Assim Jesus nos conclamou e assim o Evangelho nos convida sempre a agirmos. Não julgar para não sermos julgados. Porque nós mesmos, será que já abortamos em outras existências? Será que, ao sermos impedidos nessa encarnação de abraçarmos um filho nascido do nosso próprio ventre, nós outros já não cometemos este ato e estamos agora, na ausência, aprendendo a abraçar a importância da presença? Será que nós, que queríamos tanto sermos pais biológicos, agora não encontraremos o amor
através de filhos não biológicos, deixados por aquelas mulheres que foram desprezadas pela vida. É sempre uma oportunidade, ao nos debruçarmos sobre esse tema, aborto, compromissos e reajuste, nos questionarmos nós mesmos o quanto que temos contribuído para que a sociedade possa ser um lugar mais justo e mais comprometido com o amor, com a lei maior. Nós, no nosso papel de cristãos, temos o dever de abraçarmos. Inclusive, no papel de espíritas, aqueles e aquelas que adentram a casa espírita devem encontrar no nosso discurso não o julgamento, mas a misericórdia que abraça, a misericórdia que diz: sempre haverá uma nova oportunidade de corrigenda, sempre haverá uma nova oportunidade de renascer. Aqueles filhos e filhas que não puderam vir através de você, porque foram interceptados pelo aborto, dê uma nova oportunidade, refaça-se na vida, contribua para a lei de reprodução o quanto puder. Se não pode, através da maternidade e da paternidade, crie a oportunidade para aqueles que já estão na Terra poderem permanecer aqui. A encarnação se dá através de corpos. E o corpo humano, ele, para permanecer aqui, precisa de diversas condições. Não somente a sua entrada na vida, mas sua permanência nela. E estamos aqui numa abordagem que nos permite olhar sob outro ângulo, não único. Porque o aborto não deixa de ser um crime todas as vezes que, podendo ser evitado, não é. Ele não deixa, isso nada mudará. Mas ele não deve ser julgado por nós. Nós, indivíduos, a sociedade já nos pune suficientemente, mas não evita suficientemente a execução do aborto, uma vez que ele é cometido na escuridão. Ele é cometido dentro de 4 paredes. Ele é cometido no casebre mais pobre, mas também é cometido na cobertura mais alta dos prédios mais luxuosos. Mas ele aparece muito mais para as mulheres que acorrem ao serviço público e que não contam, infelizmente, com uma estrutura de higienização que, uma vez ela tendo decidido abortar, também lhe dá condição de continuar fértil para, uma vez decidir conceber, poder fazê-lo. Trazer à vida aquele filho que desistiu muitas vezes através do aborto. Seja ele do aborto espontâneo, seja ele do aborto provocado. A mulher que acorre ao serviço público encontra nos profissionais e nas pessoas que estão ali seres preparados e cristãos que abraçam aquela que estão ali, já tendo abortado, como um ser que está tão fragilizado e que muitas vezes vai necessitar de amparo para recomeçar novamente. Nós que somos espíritas e que estamos na sociedade para modificá-la também, estamos dando oportunidade à reprodução, tendo escolhido padrões de vida que permitem não somente a nós mesmos, mas a todos a permanência aqui na Terra. Somos todos pró-vida, somos todos contra o aborto. E para sermos e continuarmos contra o aborto, devemos lutar pela vida de todos, pela vida de todas, pela vida dessas mulheres que precisam também continuar a aproveitar a existência para a necessária corrigenda. São questionamentos que nós trazemos através da nossa fala. São propostas cristãs, acima de tudo, porque defendemos a vida,
defendemos a misericórdia, o amor e o perdão. São abordagens que apontam para a modificação da nossa sociedade, começando por nós mesmos. Nós que não assumimos o punitivismo como a melhor forma de executar a misericórdia, mas não abrimos mão de considerarmos a vida como algo extremamente importante e inalienável. Devemos pensar no aborto como responsabilidade social também. Jesus, o nosso amado Mestre, sempre nos chama a sermos agentes da luz. Sempre nos convida a sermos agentes da vida. E onde quer que nos encontremos, sejamos a diferença positiva na sociedade. O nosso compromisso frente ao aborto é fazer com que mais mulheres, mais pessoas, mais famílias nasçam e renasçam em condições seguras. Se queremos um mundo de regeneração, devemos varrer a dor como único instrumento de corrigenda e começarmos a escolher conscientemente o amor como o melhor caminho para pautarmos os nossos pensamentos, atitudes e ações. Portanto, o reajuste necessário para um crime é o recomeço. O reajuste necessário para um crime cometido é inicialmente o arrependimento, depois a reparação necessária, e essa se dá de diversas formas, que somente Deus conhece todos os detalhes. Não julguemos para não sermos julgados. Que o nosso Mestre Jesus, amado, instrutor de nossos espíritos, nos toque o coração em todos os liames, todas as fibras, e que passamos de agora em diante a observar e a defender a vida em todas as instâncias. Jesus seja conosco, hoje e sempre.